Bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Koinonia. Eu quero convidar você a seguir o nosso perfil no Instagram e a seguir o nosso canal no YouTube. Nesse momento, eu sugiro que você reúna sua família, fique com a sua Bíblia na mão, silencie o celular e aproveite esse momento juntos. Que você tenha um culto abençoado. É bom estar com você neste domingo em mais um culto online da nossa igreja. Eu louvo a Deus por todos esses domingos e juntos podemos aqui adorar o Senhor, podemos orar, podemos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, podemos nos unir, mesmo que, como a gente sempre tem dito, mesmo que ainda distantes, não estamos nos reunindo no nosso prédio aos domingos. Retomamos na última terça-feira os cultos de oração presenciais, mas os domingos ainda não. Mas creio que brevemente estaremos voltando às nossas atividades dominicais, dentro das limitações, evidentemente, mas já ali juntos, a igreja reunida e unida orando. Mas enquanto isso, podemos nos reunir e nos unir aqui, através aí dos vídeos que todo domingo estamos disponibilizando para que você e sua família possam juntos cultuar ao Senhor. Vamos orar então, nesse instante. Querido Deus, nós agradecemos por esse meio que o Senhor tem permitido, que a sua igreja aqui em Piedade, mas muitas igrejas aí pelo mundo estão podendo continuar a bênção, o importante veículo, o importante momento, melhor dizendo, que é a adoração ao Senhor. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permite neste domingo. Que o Senhor leve o seu povo a adorar o Senhor, a cantar louvores ao teu nome, a buscar a tua presença e a abrir o coração para ouvir e receber a tua palavra. Abençoa-nos nesse instante, prepara nosso coração para cultuar o Senhor. Essa é a nossa oração em nome e pelo amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Vamos adorar o Senhor, meus queridos, nesse dia especial que o Senhor fez. E que alegria poder confiar no Senhor, poder dizer como salmista lá em Salmos 56:3: no dia em que eu temer, porei minha confiança em Ti, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua.
palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos fazer agora, durante esse próximo cântico, aquele momento de entrega da nossa vida ao Senhor, da renovação do nosso compromisso de servir a Deus, de adorar o Senhor, de viver uma vida santa. Vamos também renovar nosso compromisso de ofertar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa oferta missionária, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, é claro. Como sempre, disponibilizamos a conta da igreja para que você possa assim fazer a sua oferta ou, como já dizemos, já temos dito, a igreja se encontra aberta em alguns dias da semana. Na terça-feira eu estou ali na igreja e você pode, se assim desejar, chegar na igreja e ali fazer a entrega da sua oferta.
Mas nesse momento, faça esse momento de consagração, de compromisso renovado ao Senhor. Vamos assim fazê-lo durante o cântico. Faça uma oração de entrega da sua vida, daquilo que você tem, daquilo que você é, principalmente, nas mãos do altar do Senhor. Vamos assim fazê-lo? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra. Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero orar neste momento. Não somente orar pela dedicação das nossas vidas a Deus, mas orar por você, orar pela igreja. Eu sempre coloco, em alguns momentos das minhas orações, eu volto a uma promessa lá no livro dos Salmos, lá no capítulo 55, lá no verso 22. Salmo 55, 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Eu não sei quanto ou no que você está preocupado, mas sei que se você colocar suas preocupações na mão do Senhor, Ele vai sustentar você. Então eu queria orar especialmente por você, que me vê e que me ouve nesta hora. Pedir a graça de Deus, pedir a misericórdia do Senhor, pedir que Ele sustente você. Talvez nesse momento de tristeza ou de preocupação, que a preocupação agora seja tirada e os seus olhos voltem ao Senhor e Ele o sustente, como Ele promete. Ele não permita que você caia aí na tristeza profunda, no desânimo, na desesperança. Que o seu coração agora volte-se ao Senhor e esse Senhor renove o seu ânimo. Vamos então orar assim. Querido Deus, eu agora quero orar, Senhor, especialmente diante do Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia e orar especialmente por aquela pessoa que agora me ouve, que agora me vê, que está enfrentando um momento de dificuldade, um momento de preocupação, um momento de incerteza. Eu quero interceder, Senhor, que o Senhor derrame da Sua graça na vida dessa pessoa, que a promessa do Salmo possa se cumprir na vida dela, que ela possa lançar suas preocupações ao Senhor, crendo que o Senhor há de suster, crendo que o Senhor há de sustentar. Abençoa então, Senhor, a esse que se preocupa, a esse que está entristecido, esse até que pode estar até desanimado, sem esperança. Que o Senhor renove nesse instante a esperança, que haja uma esperança que brote no coração até assim a pessoa entender o porquê. Que seja a graça do Senhor ministrada através do Teu Espírito Santo na vida
desse agora em especial. Ajude-nos, Senhor, porque vivemos num mundo de aflições, mas queremos ter aquele bom ânimo que Jesus nos manda ter, crendo que o Senhor venceu este mundo. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado, Pai querido, pelo teu amor imensurável. Obrigado por nossa dedicação ou rededicação, se a gente pode dizer assim, essa dedicação de novo da nossa vida no altar do Senhor, buscando santidade, buscando agradar o Senhor com o que temos, com o que somos, com o que pensamos, com o que falamos. Obrigado, Pai querido, pela tua presença conosco nesse instante e também em todos os momentos da nossa vida. Abençoa a tua igreja. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Paz e graça. Mais um domingo nós estamos aqui com grande alegria de ter a sua presença conosco. E essa noite eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Essa semana, na verdade, foi uma semana bem conturbada para mim, eu diria. Desde o início da semana que eu estou me sentindo um pouquinho estranho, meio desanimado. E em meio a esse contexto eu comecei a orar ao Pai para que Ele trouxesse ao meu coração um direcionamento, inclusive com relação a essa nossa reflexão de hoje. E é muito interessante alguns pensamentos que me vieram e algumas reflexões que vieram juntamente com elas. Uma delas foi uma situação que eu vivi na minha adolescência, quando eu estava ouvindo a ministração de um missionário que pregava na África, e ele trouxe um vídeo onde ele mostrava a alegria dos africanos, daquela região, que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, mas no momento que de fato o missionário foi fazendo toda a exposição do Evangelho, e eles compreenderam o quão distantes eles estavam de Deus, o quão pecadores eles eram, e no momento final em que de fato o missionário traz todo aquele entendimento de que Cristo se doou por nós e deu a sua vida para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E aí é muito interessante e até emocionante quando nós vemos a alegria daqueles africanos ao jogar o missionário para cima, glorificando a Deus e fazendo de fato uma grande festa por aquela compreensão do Evangelho, por saber que eles não precisariam morrer de maneira eterna, porque Cristo havia sofrido por eles, Cristo havia levado sobre si os nossos pecados. E esse foi um dos pensamentos que me veio nessa semana, em meio a esse desânimo que me bateu, que em algumas situações de oração eu até diante de Deus dizia: Pai, traz ao meu coração alegria, ou me mostra o porquê que eu estou tão desanimado. Eu sei que em meio a esses contextos que a gente tem vivido, de pandemia, de isolamento e tantas outras situações, muitas vezes a gente fica um pouquinho apreensivo, com o coração um pouco ansioso até pelas circunstâncias que virão. Mas o texto que a gente vai refletir hoje foi um texto que Léo, inclusive, já mencionou, do capítulo 5, na verdade, só que Léo trabalhou os versículos de 17 a 21. E hoje eu queria tentar trazer para o nosso entendimento um pouquinho sobre o mesmo capítulo 5 de Romanos, que nós estamos trabalhando o livro de Romanos, mais os versículos de 1 a 5. Mas antes de iniciar esse momento da leitura da palavra, eu queria uma breve palavrinha de oração juntamente com você. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, nós iremos orar ao nosso Pai pedindo discernimento e orientação nesse tempo. Oremos. Santo e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua soberania, pela tua graça e misericórdia, porque sabemos que nada foge do teu controle. Pedimos nesse momento, ó Pai, que tu possas de fato usar, ó Deus, a minha vida para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que nós possamos refletir a respeito desse breve trecho da tua palavra, que nós possamos não apenas aprender, mas que possamos em todo momento colocar em prática tudo que tu tem nos ensinado através da tua palavra e através da nossa vida como filhos teus, ó Pai. É assim que nós desde já te agradecemos, te pedimos e nos apresentamos a ti como uma oferta
agradável a Ti, que Tu possas realmente direcionar tudo que nós fizermos e que seja tudo para a Tua honra e glória. É assim que nós Te agradecemos e Te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, meus irmãos, nós vamos nessa noite refletir um pouquinho sobre Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 a 5. A versão que eu tenho nas minhas mãos diz o seguinte: a fé produz alegria. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Esse breve texto, meus irmãos, é muito precioso para nós, porque ao mesmo tempo em que ele traz informações e de fato assim nos situa com relação à justificação, nós podemos trazer várias afirmações que são motivos de grande alegria para o nosso coração. A primeira delas que nós poderíamos aqui dizer é que Jesus vive para salvar. No capítulo 5 é muito interessante que o apóstolo Paulo destaca o poder de Jesus vivo para ajudar os discípulos perdoados e apresenta uma série de pontos de contraste entre Adão e Jesus. Aqui é muito interessante nós pensarmos, inclusive, que quando ele traz esse destaque do poder de Jesus, eu até fiquei um pouquinho surpreso quando ele diz assim, ele destaca o poder de Jesus vivo. Aí eu falei, como assim Jesus vivo? Mas Jesus continua vivo, né? E às vezes a gente fica naquela... pode passar por um pensamento tendo em vista que ele morreu e ressuscitou, que talvez ele não esteja conosco. Mas o próprio Cristo prometeu que estaria conosco em toda e qualquer circunstância. E é muito interessante nós pensarmos a respeito desse Jesus vivo, que quando ele vai falar aqui, inclusive a respeito da nossa fé, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que esse Cristo vivo é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E essa fé precisa trazer ao meu e ao teu coração alegria, independente das circunstâncias. O pecado, sem dúvida, nos separou de Deus. Agora, o resultado da nossa justificação e comunhão é a paz com Ele, justamente através desse sacrifício que Cristo fez por nós. Nós temos a nossa justificação com base na justiça de Cristo, que foi servo perfeito, que cumpriu a sua missão de maneira perfeita. Por intermédio de Jesus, nós temos a esperança da glória de Deus. E aqui, mais uma vez, não sei se vocês recordam, quando eu falei a respeito da viva esperança que deve sempre habitar em nossos corações. Cristo é a nossa esperança. E aqui, quando ele fala a respeito desse autor e consumador da nossa fé, é muito interessante nós pensarmos que aquele que nunca falhou, aquele que é perfeito, aquele que é Deus, aquele que é rei, aquele que é sacerdote, aquele que é profeta em nossas vidas, ele sem dúvida alguma nos há de conduzir de maneira perfeita para que nós possamos ter a esperança de estarmos na glória com o Pai. Também gloriamos nas coisas que nos levam à esperança, as tribulações, a perseverança e a experiência. É muito interessante essa parte dos versos 3 e 4, quando ele vai nos dizendo: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, para que essa esperança possa, de fato, de maneira alguma nos decepcionar, porque sabemos que quando nós depositamos a nossa esperança em Cristo, sem dúvida alguma, Ele há de nos conduzir da maneira mais perfeita até o objetivo final, que é estarmos na glória com o Pai. Se pelo sofrimento da morte de Jesus chegou a glória,
Da mesma forma, o sofrimento em nossas vidas nos prepara, nos molda, nos transforma para que nós possamos de alguma forma amadurecer com relação a esse caráter aprovado, para que nós possamos direcionar os nossos olhos para realmente perceber que a nossa confiança deve ser em todo o tempo depositada em Cristo. E aí ele diz, nós podemos encarar o sofrimento em nossas vidas com a mesma confiança de que esse sofrimento que gerou glória a Cristo também nos direcionará e nos levará até a glória do Pai. Temos a convicção da esperança porque ela é baseada em Deus. Nós precisamos ter convicção dessa esperança porque não é homem que nos promete, não é um qualquer que disse, eu vou fazer dessa forma, mas é aquele que cumpre as suas promessas. É o Deus soberano sobre todas as coisas. E é muito interessante nós pensarmos, inclusive, que esse capítulo 5, nesse trecho que nós lemos, Deus demonstra o derramamento do seu amor por nós, e Ele faz isso através do Espírito Santo, que revela ao meu e ao seu coração no momento que nós o aceitamos e somos justificados por Cristo. Ele escancara os nossos olhos para que eu e você possamos perceber o quão maravilhoso é o seu amor por nós. E é muito interessante, inclusive, a perspectiva que o apóstolo Paulo nos traz com relação a esse capítulo 5, porque é como se de alguma forma ele estivesse trazendo até um contexto, de certa forma, subjetivo a respeito da experiência que ele mesmo provou com relação a Deus. Alguns consideram, inclusive, que esse capítulo é como se fosse uma devocional, em que o próprio apóstolo Paulo está, de alguma forma, trazendo, com base na sua experiência pessoal, aquilo que ele vivenciou e a maneira como o próprio Deus tratou com ele. Contudo, o grande tema da justificação pela fé recebe aqui um maior desenvolvimento. Por quê? Porque Paulo, quando apresenta esse texto falando sobre justificação, ele não consegue, de maneira alguma, desassociar justificação de santificação. Ou seja, ele percebe que uma e outra estão sempre inseparáveis. E é muito interessante até a gente pensar numa analogia que o Timothy Keller faz a respeito dessa visão, ou dessa perspectiva, onde ele diz assim, é como se a justificação fosse um batente, ou seja, a absolvição preliminar a respeito da nossa vida de pecado, onde através da justiça de Cristo nós somos totalmente separados daquela situação de pecado, e agora nós somos vistos pelo próprio Pai Celestial com a justiça de Cristo. Mas isso não é algo que é pontual e termina ali, porque, como eu já havia dito, ele sempre associa a justificação com a santificação. No momento que ele visualiza a justificação como um batente para a absolvição preliminar dos nossos pecados, de outra forma, ele visualiza e nos mostra a santificação como uma longa estrada que nos conduz a Jerusalém celestial. O apóstolo, ele se une nesse momento em que ele se coloca como alguém que também viveu dessas experiências com todos os crentes. E fala por eles, quando ele declara que nós somos benditos e eleitos na justificação baseada firmemente no ajuntamento de relações com Deus. Mas em meio a tudo isso que tenho falado, talvez uma das perguntas que a gente possa fazer é quais de fato são os benefícios da justificação? Ou os benefícios que a justificação nos trazem, quais são? Em primeiro lugar, o que eu queria trazer como benefício da justificação é o fato de que a partir dela, eu e você podemos ter paz com Deus. A palavra nos diz que aqueles que são justificados pela fé têm assegurada a sua paz com Deus. Realmente, como pessoas de fé, gozamos de paz com Deus. Trata-se de uma nova relação para com Deus, que não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de fato.
E aqui é muito interessante, inclusive, nós pensarmos, porque muitas vezes nós falamos sobre justificação, mas nem sempre a gente compreende o que isso de fato nos traz como bênção, o que isso nos traz como prioridade, o que isso nos traz como possibilidade. E aqui eu queria trazer um breve pensamento para que você reflita, que a palavra de Deus fala que o nosso Deus ele é santo, ele é puro, que ele não compactua com o pecado. Ou seja, quando a Bíblia nos diz que quando estávamos no mundo perdido, no lamaçal do pecado, Cristo nos amou de tal maneira que se doou por nós. A partir desse momento que ele levou sobre ele todos os nossos pecados e transgressões, ele traz a justiça dele sobre nós. E é muito interessante que a partir dessa justificação, eu e você podemos ter comunhão com o Pai. Aquilo que não era possível de maneira alguma, agora é possível. Em segundo lugar, temos acesso. Aquele que crê não passa a gozar do favor de Deus à base de merecimento próprio, mas ele reconhece que, com base nos méritos de Cristo, agora nós podemos nos reconciliar com o Pai. A ideia de acesso é a introdução à câmara da presença do Rei. E aí eu queria que você até imaginasse, quando a gente às vezes assiste aqueles filmes de época, o quão difícil é alguém entrar na presença do Rei. Existe todo um protocolo, existe todo um processo de segurança. Existe todo um processo onde os seus guardas e, nesse contexto, todos os seus anjos estão ali para, de fato, não permitir que nada aconteça sem que seja da vontade do Pai. Mas no momento em que nós somos justificados pelo amor de Cristo, nós temos a permissão de entrar na presença do Rei. Esta apresentação ao trono real é efetuada por alguém que está junto do próprio monarca. Ou seja, imagine aqui o próprio Cristo reconhecendo a cada um de nós que o aceitamos como suficiente Salvador e dizendo: Pai, esse é um dos que reconhece o quão é falho e o quão merece, e o quão carente ele é do teu amor. Reconhece que só através de mim que ele pode ter acesso a ti. Jesus é que nos leva a Deus. Jesus é que de fato tem essa autoridade. Através do sacrifício dele é que eu e você podemos de fato ter alegria na presença do Pai. O apóstolo descreve, pelo termo de graça, o favor ativo do Pai para com os que creem. Ou seja, aquilo que muitas vezes a gente tem como de fato um favor imerecido, aqui nós percebemos esse termo de graça como a ação do Pai, para que nós possamos estar diante da sua presença. Os justificados são introduzidos num estado de graça que produz segurança e confiança. No momento que de fato eu e você aceitamos a Cristo, meu irmão, nós temos a plena convicção da segurança que isso nos traz diante de Deus e a confiança de que temos os nossos pés firmados na única rocha que é fiel. O terceiro resultado desse benefício da justificação é justamente estar em relações justas com Deus e em alegria. É um triunfo baseado na esperança e é vitorioso sobre a tribulação. E é muito interessante aqui a gente pensar sobre essa perspectiva, porque é justamente o momento em que ele vai dizer para a minha vida e para a tua vida que aqueles que creem exultam na presença da glória de Deus. E aqui se aplica para a minha vida e para a sua vida que nós, no momento que aceitamos a Cristo, nos gloriamos na glória de Deus, nos alegramos na glória do Pai. A nossa vida deve de fato ser para louvor e glória do nosso Deus. Isso traz alegria ao nosso coração. E pensando sobre tudo isso, meus irmãos, eu confesso que aquele primeiro momento que eu havia mencionado, no início da semana, em que eu estava meio entristecido, eu comecei a, de fato, me alegrar na presença do Pai por todas essas promessas e maravilhas. Sabe quando muitas vezes eu e você, diante dos desafios, esquecemos situações e promessas que nós temos do nosso Deus.
Mas diante de uma palavra como essa, de um texto como esse, eu e você somos direcionados para entendermos que não precisamos temer, não precisamos andar angustiados, mas devemos de fato trabalhar o nosso caráter para que possamos a cada dia descansar na esperança do Deus eterno. E aqui é muito interessante, justamente no trecho dos versículos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, que no momento em que nós reconhecemos tudo isso que Deus tem feito por nós vamos muitas vezes nos regozijar nas tribulações, porque as aflições produzem muitas qualidades excelentes naqueles que creem, os quais sabem que o sofrimento produz paciência, e tal perseverança leva a um caráter aprovado. E esta experiência provada traz esperança. É interessante que Paulo, nesse momento, ele traz um estilo de encadeamento, que é justamente esse contexto em que ele vai dizer que a tribulação e os sofrimentos produzem paciência, que a paciência produz perseverança, que a perseverança nos traz um caráter aprovado, para que esse caráter aprovado nos conduza a visualizar de maneira perfeita a esperança que eu e você sempre precisamos ter em Cristo. E essa esperança não acarreta vergonha, nem se mostra ilusória, porque as almas dos que creem estão inundadas do amor de Deus, que é de fato a presença do Paráclito. E aqui agora eu queria até parar. Quando eu li essa palavrinha, eu confesso que eu não lembrava o que significava Paráclito, mas Paráclito é aquele que nos consola e conforta, é aquele que nos encoraja e nos reanima, é aquele que revive, é aquele que intercede em nosso favor como um defensor na corte. E aqui já para fechar, meus irmãos, o nosso pensamento e a nossa reflexão nessa noite. Eu queria que você tivesse, com base nesse texto que nós lemos, a convicção de que eu e você não estamos no mundo por acaso. Que o nosso próprio Deus, quando nos criou, quando nós éramos ainda aquela substância lá informe, Ele já sabia exatamente tudo o que nos aconteceria. Ele sabia tudo relacionado a esse contexto que nós estamos vivendo. Ele sabia que o sacrifício do seu Filho amado, de algum modo, nos alcançaria e que nós seríamos justificados diante dele. E isso, sem dúvida alguma, deve ser a cada momento um motivo de alegria. Isso deve ser a cada momento, como eu mencionei lá no início, aquela história dos africanos, ao reconhecer o tamanho do amor de Deus para a salvação deles. Isso deve ser algo que de fato deve arder em nosso coração a cada dia. Isso deve ser algo que nos direcione a perceber que o nosso Deus, ele continua a caminhar com cada um de nós em meio à nossa vida cristã. Os justificados se tornam conhecedores com clareza do amor de Deus para com eles mediante o Espírito que habita em nós. Através do Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus nos concede, nós podemos conhecer esse amor de Deus. Bem-aventurados são os homens a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. E é muito importante que eu e você também saibamos que o descansar em Deus é algo que nunca será possível se nós não passarmos por provações, por tribulações, por sofrimentos. Porque é em meio a essas circunstâncias que nós reconhecemos o quanto somos fracos e necessitados do poder de Deus na nossa vida. Que essa seja mais uma semana, meu irmão, que você possa até reler todo esse texto que eu acabei de mencionar. Que você possa, se possível, até assistir novamente a mensagem, a reflexão que foi trazida nessa noite. Para que o nosso Deus continue a trazer ao nosso coração esperança e alegria por termos sido resgatados sem mérito nenhum da nossa parte, mas
com todos os méritos do seu Filho amado, aquele que intercede por nós, aquele que nos salva de maneira perfeita para que nós possamos ter vida plena. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Forte abraço. Que bênção nós podemos celebrar mais uma vez a alegria de Jesus em nossas vidas. Nós estamos reunidos em lares diferentes, mas em um só Espírito, o Espírito de adoração ao nosso Deus, que tem nos dado vida, tem nos dado esperança, força, e nós podemos confiar em Sua palavra, que nós estamos seguros e guardados em Suas mãos. Ele tem um plano para nossas vidas e um propósito todo especial. Quero te convidar mais uma vez a seguir as nossas redes sociais da igreja, tanto o Instagram quanto o YouTube. E você acabou de participar deste culto e foi abençoado, aproveita e já envia para alguém que você conhece, algum amigo, parente, colega, que você sabe que vai gostar dessa palavra, que vai ser abençoado também. Vamos assim estar espalhando a palavra de Deus dessa forma virtual. Já que nós estamos tendo que rever nossas maneiras de convivência, vamos pensar também em como manter mais comunhão na nossa igreja, para que a nossa comunhão continue sempre firme nesses momentos agora. Quero te desafiar essa semana a você encontrar soluções para estar em contato com a sua igreja, com as pessoas da igreja, com as pessoas do seu pequeno grupo, tá bom? Vamos orar agora agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e o que ainda vai fazer. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pois sabemos que tudo vem de Ti e nós queremos devolver para Ti em adoração, Pai. Muito obrigado por esse momento de culto que nós tivemos hoje, que o Senhor possa estar visitando e permanecendo em cada lar neste momento, Deus. Cada lar que estava participando deste culto estava Te adorando, Deus. Que a Tua presença esteja inundando os nossos corações e as nossas vidas, Senhor. Esteja moldando os nossos pensamentos e guiando os nossos caminhos daqui para frente, Deus. Que nós possamos dar todos os passos guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nos ajuda, nos dá a Tua paz, nos dá a Tua força. E assim nós oramos já agradecendo por tudo que há de acontecer, que está guardado em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e uma ótima semana.